Irmão, a sua testosterona manda no jeito que as mulheres te enxergam. E hoje eu trouxe aqui alguns elementos concretos, tá? Nada de, porra, é magia, é telepatia, porra nenhuma. Eu trouxe aqui elementos concretos para você entender de fato como a sua testosterona influencia e muito no jeito que as mulheres enxergam você, tá? O primeiro ponto que eu quero que você entenda é sobre a comunicação. E comunicação vai muito mais além do que apenas dizer as coisas, né? Do que aquilo que a gente diz. Isso porque existe um elemento de comunicação não verbal que muita gente ignora. Quando eu falo sobre comunicação, vamos lá, vamos entender que 55% daquilo que a gente de fato diz para outra pessoa, né, aquilo que a gente transmite para a pessoa, é através da linguagem corporal. 38% da nossa comunicação, daquilo que a gente transmite para as outras pessoas, é através do tom de voz e da forma como a gente fala as coisas. E apenas 7% daquilo, da mensagem que a gente transmite, é o que nós falamos. São as palavras que a gente usa para poder falar. Então a comunicação não verbal, ela representa 93% de toda a nossa comunicação. E os seus níveis de testosterona estão diretamente ligados com a sua comunicação não verbal. De que forma? Vamos lá. Vamos entender que a sua postura ela influencia muito a forma como as pessoas percebem você. E ela está ligeiramente ligada com a sua testosterona. A sua presença, é claro, né? Eu quero fugir de elementos abstratos, apesar da gente ter que tangenciá-los um pouco aqui. Tá? Eu gosto de olhar sempre as coisas mais concretas em si. Mas presença, olhar também são influenciados pela sua testosterona. O tom de voz que você usa, a forma como você se comunica. Né? Então lembra, 38% aqui da sua comunicação é tom de voz. 55% linguagem corporal. Então, vamos lá. O jeito que você resolve problemas, que você interage com as coisas, a forma como você interage com as coisas, né? Tudo isso também influencia. A forma como você lida com os problemas que aparecem para você. Elementos como confiança também, como energia, e aí é energia de ter mais disposição mesmo, não é energia de nada esotérico não, tá? É energia de ter mais disposição mesmo, de ter mais com energia sempre alta ao longo do dia, né? Sem preguiça, essas coisas todas. Enfim, todos esses elementos, é claro, alguns estão mais ligados, outros estão menos ligados, né? Ligados em menor grau com os seus níveis de testosterona, mas todos eles vão influenciar e muito a forma como a sua comunicação não verbal acontece e como as pessoas percebem você, tanto homens quanto mulheres, certo? O que acontece, cara? Mulheres detectam sinais mais sutis do que homens, quando o assunto é sinais físicos e sinais sociais. Então a gente está falando aqui do quê? A gente está falando, por exemplo, sinais físicos, né? O formato do rosto. Então, o quanto isso influencia também no que é a tua linguagem corporal, no teu elemento de apresentação pessoal. Competitividade também, elemento social. Cheiro, tá? E é claro, né, não é algo, como é que eu posso dizer? As mulheres não pensam nisso para poder perceberem isso, não é algo que elas saibam, é algo que vem de configuração de fábrica, pô. Vem nativamente dali. É algo biológico, entendeu? Então existe uma série, engraçado, né, cara? Porque o ser humano ele não é um animal que libera feromônios, tá? Então, enquanto outros animais liberam feromônios com uma quantidade absurda, o ser humano não é esse tipo de animal. Mas mesmo assim, observa-se alguns elementos ligados a olfato, ligados a cheiro, que não são, por exemplo, assim, não são ligados a apenas o cheiro que a gente percebe, tá? Porque aí, imagine só, você tem espectros de luz, tá? Talvez fique mais fácil de explicar para você com relação à luz. Tem espectros de luz que você não enxerga e espectros que você enxerga. Se você pegar um controle remoto, por exemplo, apertar um botão, você vê que na ponta do controle remoto tem uma lâmpada lá, tem um LED, né? Se você apertar o botão, ele não vai mexer em nada, não vai acender nada, né? Por quê? Porque aquele LED é infravermelho. A gente não consegue enxergar infravermelho. Então por isso que você não vê nada. Se você pegar a câmera do celular e filmar, você vai ver que pisca vermelho. Por quê? Porque porra, a câmera do celular é capaz de captar infravermelho. Mas não é porque a gente não enxerga que ele não tá lá, entende? A mesma coisa com relação a cheiro. Então tem elementos olfativos que os seres humanos não conseguem identificar com essa clareza toda. Mas eles presentes lá geram uma série de outras reações. E o cheiro, no caso, é esse elemento que eu quero mostrar para você. Também, cara, atitude, tudo isso, como eu falei, em algum grau vai estar mais relacionado ou em algum grau menos relacionado com a própria testosterona. Mas são sinais sutis, tá? Físicos e sociais que mulheres também observam. Cara, claro, níveis de massa muscular também, enfim, todos esses elementos que em algum grau podem ou não estar relacionados com a testosterona
também, tá? Além disso, existe um segundo ponto que eu quero que você preste atenção aqui, que é, quando a gente fala de aumentar a testosterona de forma natural, a gente fala também do que você precisa fazer para aumentar a testosterona. Porque não é, cara, como se você, porra, vou fazer 2, 3 coisinhas aqui, muito facilzinhas e muito facilzinhas, né? E a minha testosterona vai explodir. Não, pô, você precisa fazer uma série de coisas e que de fato vão trazer resultado, mas que vão cobrar um preço também. Pô, é disposição, é energia, você vai ter que botar, vai ter que empregar realmente como é que eu posso dizer, esforço naquilo, né? E principalmente é o que eu falo para meus alunos dentro do Testosterona Blindada. Se você não sabe, eu tenho um programa, um treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que está lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui para 953 de testosterona sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Se você quiser conhecer o Testosterona Blindada, é só clicar no primeiro link na descrição. E, cara, eu não me canso de falar pra rapaziada que esse elemento de duplo efeito, como eu gosto de chamar, ele é fundamental. Por quê? Porque aquilo que você faz para poder aumentar a sua testosterona, por muitas vezes é o que vai fazer você construir também esses elementos de personalidade mais forte e que vão, como elementos físicos e sociais, melhorar essa percepção que o sexo feminino tem em cima de você. Então, quando a gente pensa, por exemplo, tá, em elementos de disposição e energia que estão aqui, ou quando a gente pensa em elementos de massa muscular, vamos falar de massa muscular, tá certo? Você, mais do que só aumentar os níveis de testosterona para ter mais massa muscular, você tem um efeito maior ainda, que é dentro do que você precisa fazer, e treinar é um desses elementos. Eu vou falar para você, inclusive, hoje aqui mesmo, o que você precisa fazer de forma resumida para você entender o básico. Treinar da forma correta é um desses elementos, e quando você treina da forma correta, você constrói também mais massa muscular, entende? Então você tem esse duplo efeito. O efeito que vem pelas duas pontas, é a mesma coisa da energia, disposição. Então quando você tem mais testosterona, você tem mais energia, mais disposição. Só que ao mesmo tempo, para você ter isso de forma natural, para você aumentar esses níveis de texto de forma natural, você precisa dormir bem. Quando você dorme bem, você também melhora a sua disposição e a sua energia. Então é um efeito duplo. As suas coisas aumentam pelos dois lados, entendeu? E o que você precisa durante a jornada para construir esses níveis maiores de testosterona te caleja muito. Te caleja, né? Não caleja, mas te caleja muito. Faz com que você fique calejado no processo. Você ganha mais robustez como um todo. E isso faz, também isso reflete, né, em elementos como confiança, como competitividade, como atitude, enfim, como presença, como postura. Tudo isso está diretamente conectado. Então é muito mais, inclusive, cara, sobre o que você faz para chegar nesse caminho do que de fato o resultado final do caminho. Entende? É muito mais sobre quem você se transforma, quem você se torna também durante a jornada, do que necessariamente, porra, você tomar um frasquinho ali, tomar um comprimido, tomar um remédio para ver se aumenta a testosterona. Entende? Então essas coisas estão intimamente conectadas. E lembre-se que eu falei no começo: linguagem não verbal, comunicação não verbal. 93% de todo o processo de comunicação, ele é não verbal. Imagina só, cara, se eu estivesse fazendo esse vídeo agora, falando meio cabisbaixo, meio, nossa, imagina, meio triste, sem conseguir me expressar direito, falando meio tímido, assim. Esse vídeo ia ter outra pegada. Enquanto eu tô aqui mais tenaz, aqui, mais vivo, falando contigo, expressando bastante, eu sempre me expresso muito, então sempre dá esse tom engraçado, né? Porque sempre acaba dando esse tom de mais agressividade no tom de voz, inclusive. Enfim, todos esses elementos, eles fazem parte da comunicação não verbal. Você pode botar o vídeo no mudo, que você vai entender. Olha só, esse é um bom exemplo. Você pode meter esse vídeo no mudo, que você vai entender, vai pegar a ideia, você não vai pegar digamos, o conteúdo, né? Porque, obviamente, o conteúdo ele está na linguagem verbal, né? Mas você vai entender o tom do vídeo, você vai entender a dinâmica que eu tô. Se eu tô contente, se eu tô feliz, se eu tô alegre, se eu tô no talo aqui, pô, estriquinado pra fazer um baita vídeo, ou se eu tô mais tímido, se eu tô mais contraído aqui, mais introspectivo, mais pensativo, reflexivo, enfim. Você consegue entender deixando o vídeo no mudo. Eu não preciso falar pra você o que eu tô sentindo, entende? Então, esses elementos são fundamentais, cara. São fundamentais mesmo, esse duplo efeito que eu gosto de chamar. E aqui, cara, eu quero que você fuja de um ciclo que acontece muito, e que ele é fundamental que você rompa com ele para de fato alcançar resultados. Que é o seguinte, cara, baixa testosterona te leva a ter uma baixa tolerância ao desconforto.
Uma baixa tolerância ao esforço. Tá? Quando seus níveis de testosterona estão baixos, você tem uma baixa tolerância ao desconforto. Com uma baixa tolerância ao desconforto, você tem menos ação. Você age menos. Quando você age menos, você tem menos resultado. Quando você tem menos resultado, você fica mais frustrado. Quando você fica mais frustrado, níveis de cortisol sobem mais ainda. Quando isso acontece, abaixam ainda mais a sua testosterona. E você cai de novo nesse ciclo. Tá? Esse ciclo ele vai se retroalimentando todo o tempo, inclusive. Então, quando você tá. Se você inverte o cenário, e você com alta testosterona, você tem mais tolerância ao desconforto. Então você tem mais ação, você tem mais resultado, você tem menos frustração, menos cortisol. E você aumenta ainda mais a sua testosterona. Então, são níveis de retroalimentação, cara. E é isso que eu quero que você entenda. É isso que eu preciso que você entenda, você preste atenção nisso. E aí, é claro, é fundamental que você quebre esse ciclo em algum momento aqui. Porque senão é só ladeira abaixo, é só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Porque quanto menos você tem, menos você tende a ter ainda. Por conta disso. E aí isso vai influenciar diretamente em todos esses elementos que eu falei aqui. É claro, uns mais, outros menos, uns mais concretos, outros mais abstratos, mas é claro, é fundamental que você entenda isso. Porque como eu falei, cara, como eu falei, essa forma de percepção da forma como elas enxergam, não é que elas têm um medidor de testosterona ali, não, porra, não é isso, elas não têm um medidor ali para elas olharem o nível, não, isso aqui tem mais, tem menos, não é isso. Mas é de forma instintiva como você transmite a sua. Como é que eu posso falar isso sem soar abstrato demais, né? Mas você transmite a sua presença. Ficou abstrato, mas você entendeu bem o que eu quis dizer aqui. Todos esses elementos que compõem você. E como você transmite isso para as pessoas, tá certo? Então, fuja deste ciclo imediatamente, cara. Imediatamente. Tá certo? Como? Aqui, a melhor forma de fugir desse ciclo é a gente inverter ele, né? Então, se a gente quer ter menos frustração, a gente precisa ter mais resultado. Como é que faz pra gente ter mais resultado? A gente tem que fazer mais coisas. Pra gente fazer mais coisas, a gente tem que começar a tolerar um pouco mais o desconforto. Então, é claro, isso não vai vir da água pro vinho, você não vai se transformar no David Goggins do dia pra noite, tá? Então, nem é, inclusive, a intenção que você faça isso em um momento, né, que você vire um cara super disciplinado. Inclusive, eu tenho vários vídeos no canal já falando por que talvez você não precise de mais disciplina, não, cara. O que você precisa é pegar isso aí que você tem hoje já e dar um jeito de estrategicamente compor um setup de ações para você ter os melhores resultados possíveis dentro dessa realidade, tá? Porque senão o cara cai no paradoxo da disciplina infinita, tá certo? Então, é uma coisa que eu sempre bato na tecla, você não precisa de mais disciplina do que você já tem hoje. Enfim, fuja deste ciclo. E, cara, o que você deve fazer, então? Vamos lá. Rodrigo, entendi, cara. Entendi. Isso aí já tá na minha cabeça. Agora, o que eu tenho que fazer para, de fato, aumentar a minha testosterona? Vamos lá. Então, quando a gente pensa nisso, em testosterona mais alta, percentual de gordura mantenha entre 10% e 20%. Valores acima ou abaixo disso vão prejudicar a sua produção de testosterona. Além do que, valores acima disso, percentual de gordura muito acentuado, faz com que você converta mais testosterona em estradiol, o que, obviamente, a gente não quer. Segundo ponto, regule a sua vitamina D. Então, é observado uma queda de 20 a 30% dos níveis de testosterona em homens que têm vitamina D sérica menor do que 30 nanogramas por ml, cara. Então você precisa regular essa vitamina D. A melhor forma de fazer isso, tomando sol. 10, 20 minutinhos por dia, no horário certo ali, entre as 10 e as 14 horas, sem ficar queimado, sem ficar, porra, como é que chama? Vermelho, sem ficar descascando, sem ficar ardido, sem porra nenhuma. Se você ficou essas características, se você ficou queimado, vermelho, ardido, doendo, você tomou sol demais, tem que tomar menos, tá? Então comece sempre com um pouquinho, e aí, se for necessário, vá aumentando, é claro, a depender da região que você mora, a depender do seu tom de pele, da estação do ano, enfim, tem uma série de outros elementos que envolvem isso também. Sono, 7 a 9 horas por noite, mas só que mais do que só isso, tá? Mais do que só a quantidade, foque na qualidade do sono também. Faça uma boa higiene do sono para que você possa, com essa boa higiene do sono, também melhorar os seus níveis de sono e seus níveis de testosterona, por assim dizer, tá? Controle de luminosidade é a mesma coisa, isso aqui é um elemento muito característico da higiene do sono. Eu sempre falo pra rapaziada do testosterona blindada não negligenciar isso aqui, cara, isso aqui é fundamental, tá? Controle de luminosidade para você poder ter uma boa regulação do teu ciclo circadiano e ter um sono melhor, enfim, todos os elementos estão interligados. Alimentação, a mesma coisa, então
uma dica rápida para você aqui, tá? Não faça déficit calóricos muito agressivos. Déficit calóricos muito agressivos vão destruir a sua testosterona. Treino, a mesma coisa. Então, o que geralmente a rapaziada erra no treino aqui? Treina em excesso. Por mais que o cara treine 3, 4 vezes na semana. Mas o treino dele está estruturado de uma forma que ele faz um volume muito grande, muitas séries, intervalos de descanso curtos. Tudo isso vai foder tanto com os resultados que o cara tá buscando. Se o cara tá buscando mais massa muscular, menos gordura, mais energia, mais força, mais funcionalidade, tudo isso vai foder com o resultado dele. E também vai foder com a testosterona. Então, fuja desse tipo de treino. E, cara, faça um bom controle de estresse, tá? Aqui isso aqui é um pouquinho mais abstrato, tá? Mas aqui a gente quer manter os níveis de cortisol sempre muito bem alinhados, tá? Não vou falar pra você diminuir ao máximo, até porque isso começa a não ficar palpável e nem saudável também, tá? A gente quer manter níveis ajustados de cortisol, porque a gente sabe que quanto maiores os níveis de cortisol, menores tendem a ser os níveis de testosterona, beleza, meu querido? Então, se você, inclusive, quer saber mais como você pode melhorar e, cara, explodir a sua testosterona, recomendo você conhecer o Testosterona Blindada, que está no primeiro link da descrição, beleza, meu querido? Então, se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar desse próximo vídeo aqui, onde eu falo para você como fazer uma higiene do sono de qualidade para, de fato, ter um sono blindado, um sono nota 1000, tá? Então, eu vou deixar aqui logo na sequência. Se você gostou desse vídeo, pô, se inscreva no canal, porque eu sei que você está maratonando o canal inteiro aqui e não está inscrito ainda, então clique em se inscrever. E também deixa um comentário aqui embaixo, bora trocar essa ideia, eu gosto sempre de trocar uma ideia com vocês. E bora pra cima, deixa um comentário aqui do que você mais visualiza, enfim, desses elementos aqui, o que você mais precisa melhorar. Tamo junto, meu querido, e até a próxima.